Nessa questão, a gente tem que relacionar a área em função dos lados. E como os lados são diferentes, é um retângulo, acaba que a gente vai precisar de alguma outra relação para conseguir estabelecer uma relação entre um lado e outro. Como que a gente vai usar isso? Através do perímetro. Mas primeiro vamos fazer aqui o retângulo. Vamos imaginar que esse lado aqui seja o x e esse lado seja o y. Ou seja, a área é base vezes altura, né? X vezes y. Ou seja, ó, essa área, se a gente quisesse ser um pouco formal aqui, ó, poderia botar assim, ó, que a área, nesse caso, é uma função que depende do x e do y. Mas, se a gente ver ali na letra A, diz que quer que a gente determine a sua área em função dos lados. Então, né, de um dos lados. Então, tem que pegar um lado, né, tem que conseguir relacionar o x com o y. Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar ali o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é o somar todos os lados, né? Então, aqui, ó. Lá é x e aqui é y. Ou seja, o que é o perímetro? O perímetro é o somar x mais y duas vezes, né? Mais x mais y. Ou seja, o perímetro é duas vezes o x mais duas vezes o y. Só que o perímetro é dado. O perímetro vale 20. Ou seja, vai ficar assim, ó, 20 é igual a 2x mais 2y. Agora, se vocês notarem aqui, ó, eu consigo deixar um lado em função do outro. Por quê? Vou deixar todos os lados em função do y. Então, vai ficar assim, ó, 2y é igual a 20 menos 2x. Dividindo tudo por 2, isso vai ser 10 menos x. Tá? Podem ver, né? Porque aqui, ó, digamos que o x vale 1. Então, o y tem que valer 9. Né? 10 menos 1, 9. Para quê? Para o perímetro ser igual a 20. Se o lado x vale 2, então o lado y tem que ser 10 menos 2, 8, para o perímetro ser igual a 20. Claro que aqui eu só estou pegando o número inteiro, né? Número natural, só número positivo, mas poderia ser 5,5, algo assim. Ou seja, eu já consegui estabelecer essa relação, que o y é 10 menos x. E mostrei para vocês que é mesmo. Tá bom, agora eu vou determinar a área que está aqui, ó, em função dos lados. Só vou apagar aqui, ó, para ficar melhor de vocês enxergarem. Ó. Então, vou escrever a área. A área vai ser x vezes y. Quem é o y? É 10 menos x. Só vou apagar aqui. Notem agora que, fazendo a propriedade distributiva, eu tenho 10x menos x ao quadrado. Notem que essa fórmula agora, digamos assim, a área, está sendo dada em função do x. Então, eu posso até escrever assim, para ficar bem formal. Ó. A área, que é uma função que depende do x. 10x menos x ao quadrado. Pronto, acabei de fazer a letra A. Vamos construir o gráfico dessa função. O que eu preciso para fazer o gráfico, gente? Preciso saber quando o x vale zero, quando o y vale zero. Quando o y vale zero, vai dar as próprias raízes, x1 e x2. Quando o x vale zero,
nesse caso daria o c da função, né? No caso não aparece, seria zero também. Mas eu faço ali para a gente ver que vai dar zero. E depois preciso saber o vértice, né? Ponto. Onde essa função vai ser máxima. Então vamos fazer isso daí. Vou apagar aqui o retângulo. E vamos para a construção do gráfico. Então eu preciso saber esses pontos. Onde o x vale zero. Bom, se o x vale zero, vai ficar que a área, quando o x vale zero, vai ser 10 vezes zero menos zero ao quadrado. Ou seja, isso vai dar zero. Ok. Preciso saber também para fazer o gráfico, quando o y vale zero. Tá? Se o y vale zero, né? O y nesse caso aqui, só para a gente entender, é a área que depende do x, tá? Só para fazer essa relação. Então vai ficar assim, ó. 0 é igual a 10x menos x ao quadrado. Para não ter que fazer a fórmula de Bhaskara, digamos aqui, ó, eu vou retomar quando a função estava escrita assim, ó. Ou seja, colocando o x em evidência. E daí fica mais fácil de fazer. Claro que nada impede vocês de utilizar a fórmula de Bhaskara se achar mais fácil, mas aqui é bem mais fácil utilizar esse produto, ó. X vezes 10 menos x. Olha só, para uma multiplicação dar zero, ou esse número aqui, ó, ou x vai ser igual a zero, ou esse número aqui todo, ó, tem que ser igual a zero. Ou, ó, 10 menos x tem que ser igual a zero. Ou seja, o x tem que ser igual a 10. Então, já descobri as duas raízes. Tá? As raízes dessa função, lembrando, o que são as raízes? São os números que, quando aplicados na função, isso resulta em zero. Tá? Então, já descobri as duas raízes, 0 e 10. Vou botar 0,10, vou botar 0 e 10. Tá? E aí, gente, o que mais que eu preciso saber? O ponto de máximo, né, ali da função. Ou seja, o vértice. Como que eu vou descobrir? Eu sei que o x do vértice, digamos assim, é menos b, que é só para fazer aqui para vocês entenderem. Vou apagar tudo aqui, tá bom? Nessa função, ó, o a vale menos 1, o b vale 10 e o c vale 0. Então, o x do vértice vai ser menos b, menos 10, sobre 2 vezes o a. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar 5 positivo. Então, o x do vértice eu já descobri. Preciso descobrir o y do vértice, tá? Ou eu descubro o y do vértice usando a fórmula menos delta sobre 4a, ou simplesmente substituo na fórmula da área, né? Já como a área é uma função de x, substituo por 5. 10 vezes 5 menos 5 ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, área de x não, né? A área quando x vale 5. Então, a área quando x vale 5 vai ser 50 menos 25, que é igual a 25. Tá? Daí eu já descubro o y do vértice também. Ou simplesmente uso a fórmula. Vai ser, quem é o delta, né? Vai ser b ao quadrado, que é 100, menos 4 vezes menos 1 vezes o c, que é 0, dividido por 4 vezes o a. Aqui vai dar 0. 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Vai ficar, então, ó, menos 100
dividido por menos 4, ou seja, 25 positivo, que era como eu já tinha mostrado para vocês. Então, com esses pontos, eu consigo fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico aqui. Vou pegar aqui o preto. Vamos lá. Então, coloquei os pontos ali que a gente tem, né? Ó, quando x vale 0 e y vale 0, vai ser esse ponto aqui, ó. O outro ponto é 0 e 10, né? O 0 eu já marquei e o 10 vou marcar aqui, ó, quando x vale 10. Marquei as raízes. O outro ponto é o ponto do vértice, né? O ponto de máximo nessa função. Claro que a gente já sabe, né? O a é um número negativo, a parábola é côncava para baixo, então tem um ponto de máximo. E agora basta traçar o gráfico. Né? Aqui. E aqui. Ó. Lembrando que não vai descer aqui o gráfico, né? Porque senão estaria falando que teria uma área negativa. Então é só essa parte aqui, tá bom? E na C, verifique as dimensões para que o terreno tenha a área máxima. Bom, a área máxima é exatamente aqui, ó, nesse ponto que eu tracei para vocês. É o vértice da função, né? Aqui, ó. Quando o x vale 5, a área dá 25. Ou seja, ó, lembrando que o x vale 5 e o y era 10 menos x. Ou seja, 10 menos 5, que é 5. Portanto, essas são as medidas quando x vale 5 e o y vale 5. Ou seja, eu posso botar assim, ó, 5, 5. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. E até o próximo vídeo.